Olá a todos, Shalom, sejam muito bem-vindos novamente a este canal, depois de um período grande, que a gente deixou de utilizar esse espaço por diversos motivos que nos levou a trazer muita reflexão, a aprender nesse tempo em que ficamos ausentes, estudando, compreendendo os desígnios que o Criador tem para as nossas vidas, os propósitos e tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Hoje é 14 de março, já de 2025. Esse é o primeiro vídeo do ano. Passamos aí por muitas aflições, Passamos aí pelo o carnaval recentemente e nos deparamos aí com muitas notícias. Quero que você entenda que este canal nós não vamos falar sobre política, nós não falamos sobre religião, porque política e religião é confusão. Nós não somos youtubers e muito menos influenciadores. Utilizamos esse espaço enquanto o sistema permite e o Criador nos dá graça e entendimento para trazer conhecimento e para trazer principalmente a verdade dentro da palavra. Recentemente, há uns 2 dias atrás, eu vi uma matéria que me deixou um tanto perplexo, pensativo, de quanto a fome ela está próxima. Saiu uma matéria na qual, as pessoas já entendem a situação econômica do país, E os brasileiros agora eles estão driblando as suas compras no mercado, e saiu aí uma matéria de que os brasileiros agora eles estão comprando carcaça de frango. É isso mesmo, o que você está vendo aí na matéria. Carcaça de frango e miúdos de porco, para tentar burlar e para tentar sobreviver ao salário e os rendimentos das pessoas. E nessa mesma matéria, aqueles que apontam sobre a economia, vêm dizer que esse desequilíbrio, essa alta, ela justifica pelos resquícios da pandemia e a mudança climática. Claro, nós já temos falado e postado em nossos canais sobre a farsa relacionado ao clima. Mas é claro que muitos chamarão isso de teoria de conspiração, como também quando nós saímos do sistema religioso, nós fomos taxados de desigrejados. Essas são duas vertentes aí para poder desqualificar a verdade. Mas eu não quero me estressar muito com esse assunto, porque o nosso foco aqui é a verdade e o conhecimento. Por que eu estou falando sobre essa matéria? Porque a palavra diz que haverá um dia em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, mas da minha palavra. E irão errantes de um lado a outro e não encontrarão. Eu quero chamar a sua atenção que esse dia está próximo.
Hoje as pessoas elas estão vivendo desse mundo de mentira, nessa Babilônia, tanto o sistema político e o sistema religioso, porque tudo é confusão, para nos enganar, para trazer o entretenimento, achando que tudo está bem e não está. Mas quando as pessoas elas chegarem no seu nível deplorável de ser humano, eu vou ser bem direto, de trapo, tá? Aí o ser humano ele vai cair na real e ele vai tentar buscar o Criador. E é nesse momento em que as pessoas elas não encontrarão. Porque hoje elas não dão ouvido às trombetas que está sendo tocada agora. Eu quero que você entenda que o mundo, nós teremos aflição sim. Mas Yeshua disse, tem de bom ânimo, eu venci este mundo tenebroso. E olha que naquela época não era tão tenebroso como é hoje. Porque as pessoas, elas estão pregando aí um evangelho falso, um evangelho mentiroso, que Jesus está voltando e o arrebatamento está próximo. E as pessoas acham que está tudo bem. Não, essa é a maior farsa e a maior mentira que está sendo pregado dentro dos templos religiosos. Eu quero que você se atenta lá no livro de Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo diz que nada sobre isso vai acontecer sem que antes se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Será que nunca vocês leram esse texto? Como é que vocês se enganam achando que vai haver arrebatamento? Ora, se um reino estiver dividido contra si, esse reino ele não resiste. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas elas não têm se ajuntado dentro da visão de um reino celestial. Não um reino temporal nessa terra caída. Mas a palavra diz que aqueles que são seu será guardado. Aqueles que não se contaminaram com o vinho da Babilônia. É esse vinho que tem sido destilado hoje aí. O vinho da política e o vinho da religião. Ora, nós estamos vivendo a maior guerra dos últimos tempos. Não uma guerra de artilharia armada, mas sim uma guerra de desinformação. A nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Entende? O que nós temos falado aqui, nós não estamos levantando contra ninguém. Mas a nossa luta ela é muito mais profunda. A nossa luta ela é contra o sistema, contra principados, contra a potestade, contra príncipes dominadores desse tempo atual e que as pessoas elas não têm enxergado. E eu quero que vocês, hoje escribas e fariseus, que são hoje os religiosos e aqueles que se dizem cristão e não são, a palavra diz assim que se a vossa justiça ela não exceder em muito ao dos seus escribas e aos dos seus fariseus, aos dos seus ensinadores, jamais irão entrar no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, lá no capítulo 5, leia o capítulo 5 todo, para que você tenha conhecimento e entendimento dessa verdade. Em João diz que o reino de Yahweh não é deste mundo. E que é necessário nós sermos discípulos. Nós temos que imitar Yeshua. Que se verdadeiramente você for discípulo, se verdadeiramente você conhecer a verdade, é essa verdade que vai te libertar. E verdadeiramente conhecereis essa verdade. E essa verdade te libertará. Os escribas de hoje, tá? Eles têm por pai a Satanás, o diabo,
Porque Yeshua já tinha combatido isso daí lá atrás. E hoje não é diferente. Sabe quem que crucificou Yeshua? Foram os escribas e os fariseus. Foi o sistema político e o sistema religioso. Esse sistema político e religioso que muitos aí têm levantado bandeira, ou de direita ou de esquerda. Mas é uma cabeça da mesma moeda de dois lados. Não se engane. Não se engane. E sobre essa questão aí da fome, eu comentei sobre que eles alegaram que era sobre o efeito climático. Eles são tão hipócritas que agora vai ter o movimento climático da COP30 em Belém. Saiu uma matéria aí ontem que eles estão devastando parte da floresta amazônica para eles construírem uma rodovia de acesso ao evento da COP30. Ou seja, eles desmatam com a alegação de fazer um evento de desmatamento e mudança climática. Não seja hipócrita como esses governantes endemoniados que têm iludido e enganado. Enquanto você bebe dessa água suja do sistema, da política, da mídia, do entretenimento, somos tão contaminados como eles mesmos. Que você possa ter uma reflexão, que os dias estão maus. Pouco tempo nos resta. E eu te pergunto, a você, cristão religioso, até quando você cochearás entre dois pensamentos? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito bradando nesses últimos tempos de trevas. Obrigado a você e até o próximo vídeo. O próximo vídeo já estamos preparando aí, será um estudo sobre Êxodo capítulo 20. Convido a você se preparar, que será muito interessante. Fica na Shalom e até a próxima, em que o nosso Pai, o Criador, nos permita que possamos ainda utilizar esta plataforma, mesmo em tempos difíceis. Um abraço a todos vocês e até mais.